Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar a fazer os exercícios de Enem e vestibulares do livro 2, na página 50. A gente vai fazer só o 1 e o 2 hoje. O 1 é um pouquinho mais complicado, o 2 é teórico, mas é importante também a gente fazer, ok? Então vamos lá no 1. Tem um enunciado gigantesco, mas ele assim, dá uma contextualização, mas é importante para vocês saberem o que a gente deve ou não deve considerar, né? Então, para o campo, movimento. Entre os numerosos erros que afetam as medidas no campo do esporte, aquele que é mais frequentemente cometido e que, no entanto, poderia ser mais facilmente corrigido, está relacionado com a variação da aceleração da gravidade. Sabe-se que o alcance de um arremesso ou de um salto à distância é inversamente proporcional ao valor de g, que varia de um local para o outro da Terra, dependendo da latitude e da altitude do local. Então, um atleta que arremessou um dardo, por exemplo, em uma cidade onde o valor de G é relativamente pequeno, ou menor, né, seria menor dizer, né, grandes altitudes e pequenas latitudes, será beneficiado. Para dar uma ideia da importância dessas considerações, o professor americano P. Kirkpatrick, em um artigo bastante divulgado, mostra que um arremesso cujo alcance seja 16,75 metros em Boston constituía, na realidade, melhor resultado do que um alcance de 16,78, que é maior, né, na cidade do México. Isso em virtude de ser o valor da aceleração da gravidade na cidade do México menor do que em Boston. Então seria mais fácil atingir um valor mais longe, né? As correções que poderiam ser facilmente feitas para evitar discrepâncias dessa natureza não são sequer mencionadas nos regulamentos das Olimpíadas. Bom, porque você compara recordes, né, entre locais diferentes, de épocas diferentes, né, de eventos diferentes da Olimpíadas. Né? É complicado realmente, né? Bom, mas o texto ele dá um valor aproximado ali de 16, que é o que a gente vai usar. Se bem que assim, na verdade não ajuda muito, porque o valor vai dar quebrado no final, vai dar um valor aproximado. Então, isso seria ideal se ele desse um valor de 16, ou um valor qualquer aí, né, que se usasse, mesmo que ficticiamente, se eu posso dizer assim, para poder fazer o enunciado, porque no enunciado ele usa depois o valor de 16, como vocês vão ver, só que isso não ajuda, não vai dar nenhum valor exato no final. Ele poderia botar qualquer valor no final das contas. Ajuda um pouco por ser redondo, né? Mas o exercício continuou um pouco difícil mesmo assim. Um atleta arremessa um dardo sob um ângulo de 45 graus com a horizontal e, após um intervalo de tempo t, o dardo bate no solo 16 metros à frente do ponto de lançamento. Desprezando a resistência do ar e a altura do atleta, o intervalo de tempo t em segundos é um valor mais próximo de... Bom, se vocês procurarem a resolução desse exercício pelo SAS, vocês vão ver que foi uma resolução bem estranha. Porque se ele já está falando de alcance horizontal, eu vou usar a fórmula do alcance máximo. A igual a V ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Vou começar por ela, não faz sentido usar outra fórmula, tá? E aí, achando a velocidade, baixo o tempo. Ok? Bom, vamos lá. Então, vou substituir os valores. O alcance foi de 16 metros. A velocidade ao quadrado... Perdão. A velocidade ao quadrado, que é a velocidade inicial, tá? Mas eu nem vou botar esse zerinho aqui para não atrapalhar. É a velocidade inicial, lembre-se. Seno de 2 vezes θ, que é 45 graus, dividido por G, que é 10. Bom, 2 vezes 45, né, aqui vai me dar 90, né? Beleza? Ok. Seno de 90 a gente já sabe, é 1. Então fica 16 igual a V ao quadrado sobre 10, tá? Então, V ao quadrado igual a 16 vezes 10, né? O 10 sobe multiplicando. Então, V é igual a raiz de 160, né? 16 vezes 10 dá 160, né? Logicamente, só por essa etapa. Raiz de 160 metros por segundo. Pô, professor, raiz de 160? Bom, você pode tirar a raiz e resolver o exercício, ou você pode deixar assim. Eu preferi deixar assim, tá? Porque já que eu vou ter que aproximar mesmo, é melhor aproximar só no final e não um monte de vezes. Agora eu vou usar a fórmula do tempo. Para calcular o tempo, eu uso V vezes seno de θ sobre G. Só que esse é o tempo só de subida ou o tempo só de descida.
O tempo total é o dobro disso, tá? Então, 2 vezes. Tá? Vocês vão encontrar essas fórmulas no capítulo 5 ou 6, eu acho. Depois eu vejo o número, tá? Vocês procuram lá, é movimento oblíquo. Ou lançamento oblíquo, não lembro exatamente como é que é o título. Bom, o θ eu já sei, é 45 graus. A velocidade eu acabei de calcular, apesar do valor ser esquisito. O g eu também já sei, eu só substituir tudo e calcular o tempo. Apesar da conta não ser muito simples não, mas vamos lá. T igual a V, que é raiz de 160, vezes o seno de 45, dividido por 10. Então, T vai ficar raiz de 160, não vou conseguir tirar isso da raiz, tá? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, dividido por 10. Beleza? Bom, o que é que eu vou fazer? Deixa eu lembrar o que eu fiz aqui. Faltou 2, 2 vezes aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um igual, um pouquinho menos. 2 vezes, né? Aqui também. 2 vezes. Bom, então se eu tenho esse 2 multiplicando aqui, ó, ele vai embora com esse 2 aqui, tá? Então vai ficar T igual a raiz de 160 vezes raiz de 2 sobre 10. Opa. Sobre 10. Beleza? Bom, quando eu tenho uma raiz com um valor dentro e uma outra raiz com um valor dentro, eu posso multiplicar os dois valores de dentro, colocar tudo dentro da mesma raiz. Então vai ficar raiz de 320, que é 2 vezes 160, tudo dividido por 10. Lembrando que o 10 está fora da raiz, tá? Bom, raiz de 320, aí eu vou fazer uma fatoração meio maluca aqui, tá? É a mesma coisa que raiz de 16 vezes 20 dividido por 10. Vocês já devem imaginar por que eu vou fazer isso, porque o 16 tem raiz exata, né? Então vai ficar t igual a 4, que eu tirei o 16 para fora da raiz, 4 raiz de 20 sobre 10. Agora eu vou fatorar a raiz de 20 também, e caso vocês não se lembrem, raiz de 20 é raiz de 5 vezes 4, cai o 2 para fora da raiz, então fica 2 raiz de 5. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me perguntam. Então vai ficar aqui, ó. Olha só. Opa, não é isso que eu quero fazer. Aqui. Vai ficar o 2 eu corto com 10 e com 5 aqui embaixo. Então vai ficar 4 quintos de raiz de 5, ou 4 vezes raiz de 5 sobre 5, né? 4 raiz de 5, raiz de 5 sobre 5. Aí você fala, caramba, mas como é que eu resolvo isso aí, né? Bom, o que acontece? 4 quintos dá 0,8. Então eu vou botar 0,8. Vezes raiz de 5 dá 2,24 aproximadamente. Tá? Isso aqui é raiz de 5. Raiz de 5. Aproximadamente 2,24. Multiplicando esses dois valores, eu chego em aproximadamente 1,8 segundos, que é a alternativa B. Tá? Esse exercício realmente, ele, em termos de valores, em termos de números, ele é um pouco complicadinho. Requer de vocês ter uma intimidade com os números aí, tá? Vamos para o 2, que é simples até, mas aí a gente já encerra a nossa aula por hoje. Em um lançamento oblíquo, trajetória mostrada na figura a seguir, no gráfico que está abaixo, em um local onde a aceleração constante da gravidade é g, sejam respectivamente h, x e θ0, a altura máxima, o alcance horizontal e o ângulo de lançamento do projétil, medida em relação ao eixo horizontal x. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que... Aí ele vai dar um monte de alternativas que relaciona θ, relaciona x com h. Na verdade, um monte não, né? Várias que usam x, usam... daí tem outra que usa tangente de θ, h. E na verdade eu não vou precisar de nada disso, porque a informação que ele traz não precisava de h, não precisava de x, não precisava de θ0, vocês vão ver. O tempo para que se alcance x é igual ao tempo de subida. Não pode ser, né? Porque, de acordo com o gráfico, eu tenho isso aqui, ó. Esse é o ponto 0, esse é o ponto x, né?
O tempo para que se alcançar x é o tempo de subida mais o tempo de descida, certo? Então não pode ser só o tempo de subida, porque o tempo de subida vai me permitir alcançar x sobre 2 em termos de distância percorrida aqui no chão, né? A sombra, podemos imaginar que a sombra estaria aqui, né? Então a está errada. Aí a B é a correta. O tempo para que se alcance x é igual ao dobro do tempo de descida. Bom, o tempo para o movimento total, o tempo no ar, né, que muitas vezes se fala, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que o tempo de subida e descida são iguais. Então é 2 vezes o tempo de descida, por exemplo. Então me diz que a alternativa B está correta. Ok? Bom, aí ó, a C, ele fala, se tangente de θ é igual a 4, então H é igual a x sobre 2. Meu, se você não conhece o conceito e se der o trabalho de calcular isso, você vai entrar num labirinto, tá? Então, é por isso que é importante saber o conceito, tá vendo? Não é só saber aplicar a fórmula. A energia cinética do projétil, eu não lembro se aí, nesse ponto a gente já estudou energia, tá? Precisava relembrar aqui no livro, ok? Mas vou supor que sim, tá? A energia cinética do projétil é máxima quando é atingida a altura máxima. Não, ela é máxima quando a velocidade for máxima. E a velocidade é máxima ou no lançamento ou no final, quando ele alcança o ponto X, que são velocidades iguais. Tá? Então a D também está errada. Aí, a energia mecânica do projétil aumenta no trecho da descida. Não, a energia mecânica ela é constante, ela é a energia total do sistema. Tá? Então ela não tem como aumentar e diminuir. Se eu dei uma energia mecânica, uma energia X no início do problema, aquela energia é a energia mecânica. Ela vai se transformar de potencial para cinética, de cinética para potencial, mas a total, que é a soma das energias, potencial, cinética ou outras que possa vir a ter, vai sempre dar o mesmo valor. Então a energia mecânica não aumenta. Então é B mesmo a correta. Ok, pessoal? Finalizamos por aqui. Até mais.